Olá, amigos do Interação. No programa de hoje temos Rafael Tumeleiro, diretor da Asialink. Rafael, uma satisfação receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Satisfação. Gostaria que você começasse contando um pouco o que é a Asialink e o que ela faz. Qual é a ligação que existe entre o Brasil e China? Hoje já o nosso tema é o tamanho do crescimento da China e como o Brasil pode se inserir nesse contexto. Bom, para iniciar essa conversa, a Asialink, que é a empresa que eu sou sócio, é uma empresa que faz a aproximação das empresas no Brasil e na China. Hoje a gente faz basicamente só a importação da China para o Brasil, não faz exportações, mas possibilita hoje que o varejista, que é o nosso principal cliente hoje, consiga ter volume, consiga ter, através da sua marca própria, condições competitivas de importar da China, que antes não tinha essa possibilidade. Porque sozinho ele não conseguiria volume suficiente para poder criar a sua própria marca, alcançar volumes, acompanhar qualidade, correto? Exato. O mercado de materiais de construção no Brasil, mesmo tendo seus líderes locais, ele não tem um líder nacional hoje de peso que consiga fazer essa importação sozinho. Então foi necessário que essas empresas se unissem através da Asialink, através da nossa empresa, que elas possibilitassem importar em volume, em mix, tivessem condições de preço, condições de prazo do exportador chinês, que antes elas não tinham essa condição. E como é esse processo? Como funciona essa dinâmica? O trabalho que a Asialink faz? Por que é melhor para o importador brasileiro buscar através de uma empresa como vocês? Além dessas vantagens que são do volume, a questão de ter um mix maior de produtos, ter uma condição melhor, a principal delas é o custo. Né? É muito difícil uma empresa hoje ter um escritório próprio na China para fazer controle de qualidade, ter pessoal próprio lá, ter pessoal chinês, pessoal brasileiro. Os custos são muito altos. A questão da confiança desse serviço, se vai ser uma confiança de um produto bom ou não, a distância, a linguagem impede que isso seja uma coisa confiável. Então, através da Asialink, através das empresas que fazem, a minha e outras empresas que fazem um processo semelhante, elas têm essa vantagem. Além de agregar volume, elas conseguem que os custos de negociação, os custos de controle de qualidade, os custos gerais de uma importação sejam menores. Então, isso que possibilita hoje um empresário ter uma competitividade para concorrer com grandes empresas internacionais que hoje estão no Brasil. Que essas empresas elas têm escritório na China, têm escritórios pelo volume mundial que elas têm, e os nossos competidores locais não têm essa mesma desenvoltura. Rafael, nós temos muitos empreendedores que nos assistem agora e que podem ter situações similares, né? Médios, pequenos, grandes, independente do tamanho. Como é que nasceu este case e como isso pode servir de inspiração? Porque se teve necessidade de muito capital, se teve necessidade de muito know-how, como é que se dá esse processo? Digamos assim que geralmente eu falo que as boas ideias são exatamente pela dificuldade de colocar elas. Na época tinha pouco capital, né? Não tinha um canal de distribuição e via na China como uma oportunidade de negócio. Então o que a gente fez? A gente uniu as duas coisas, a necessidade do cliente de fazer essas importações, o fornecedor chinês de encontrar esses clientes no Brasil, e a gente acabou ficando no meio termo desse processo, que faz a ligação entre esses dois, o cliente e o consumidor. Na verdade, em âmbito de indústria e varejo, mas é o que a gente possibilitou fazer. Então, existia uma necessidade do lojista de criar a marca própria. Né? O lojista nacional queria ter marca própria de seus produtos para não ficar dependendo de um fornecedor exclusivo, um fornecedor com a sua marca forte, que ele podia exigir o que quisesse do lojista, preço, condições e outras coisas. Até porque existe um segredo que não se bota todos os ovos na mesma cesta, precisa ter alternativas. Exato. E no mercado nacional era muito complicado fazer essa parte de marca própria. Os supermercados faziam isso com muita eficiência, porque eles têm um volume de giro muito maior. Né? Uma torneira vai se comprar a cada 20 anos, então é muito mais complicado que uma margarina que se compra toda semana, todo mês. É um giro muito melhor. Então, através da China, essas empresas pequenas, médias e grandes tiveram condições de ter a sua marca própria. E com a sua marca própria, hoje, eles conseguem uma negociação melhor no mercado interno, com seus fornecedores locais, que não tem, existe aquela pressão, olha, se você não me vender pelo preço
justo, eu trago importado ou trago com uma minha marca própria no mercado nacional, ou seja o que for, ele consegue ter uma negociação melhor. E também várias empresas acabaram se unindo para ter uma escala maior. Existem várias cooperativas hoje de lojas de materiais de construção, existem grandes grupos que se uniram exatamente para ter escala nesse processo e conseguir fazer a marca própria uma realidade nesse mercado. E nesse contexto da competitividade da China, né, por que a China consegue produzir produtos bons com um custo muito mais competitivos? Aonde o Brasil está errando? Onde que o Brasil fica atrás? A gente já tratou aqui em outras oportunidades a questão dos encargos trabalhistas, que no Brasil é muito maior, a questão da nossa burocracia, mesmo a China tendo um regime político comunista. E a questão da tributação, que por incrível que pareça, também é menor da China que no Brasil. O que mais que você acha que se atrela a isso? Você conversava anteriormente, do início do programa, um ponto fundamental que me deixou muito surpreso, que é a questão do planejamento, organização e o investimento em educação na China. Hoje assim, a China, eu fui para lá 12 anos atrás na China, né? Morei 2 anos e meio na China e o resto foi indo e vindo para lá, mas a gente já trabalha com a China há 12 anos. O desenvolvimento que eles tiveram nesses 12 anos, principalmente na parte logística e na parte educacional, que a gente vê, a gente acredita que é o motor da economia. Quando eles falam até quando que a China vai suportar esse crescimento de 10%, seja 9%, estava em 12%, eles têm muito ainda a agregar, porque ainda a questão da educação agora está se aflorando. A gente estava comentando que hoje é obrigatório na China 10 anos de inglês. A gente sabe que o chinês é uma língua problemática para fazer negócio. Eles acabaram com o problema botando na instituição 10 anos obrigatório de curso de inglês. Isso é via lei? Via lei. Não tem opção? Não tem opção. Eu tenho um colégio que lá a maioria deles são privados, né? Eles são gestor público, mas eles recebem recursos, tem que pagar o colégio da mesma maneira. Mas todos esses colégios hoje têm cursos de inglês. E além disso, eles são, eles são como se fosse uma grande empresa, né? Voltada para a exportação. Então, todos os incentivos à exportação, que é isenção de impostos, a questão logística, que é muito importante hoje, a gente vê nossas filas de caminhões para desenvolver a soja no Porto do Paraná e outros portos. Lá eles têm a parte logística muito bem definida e muito bem planejada. Então essa é uma vantagem que eles têm em relação ao Brasil de custos, que acaba transformando a economia dele. Não é só o salário do trabalhador, que hoje está cada vez aumentando mais, está começando a ficar num nível caro, digamos assim, pelo que era antes. Dentro dos parâmetros mundiais. Dos parâmetros mundiais. Mas eu acho que a questão logística, a questão educacional hoje vai ser o motor da China para o futuro, e aí já está sendo hoje, né? Hoje já tem o inglês, a própria educação, os próprios engenheiros. Hoje o país que mais tem engenheiros, mais forma engenheiros do mundo é a China. Eu acho que você trouxe um ponto importante, porque no início desse processo da China, muita gente dizia que a mão de obra era praticamente escrava. Não. Existe um livro e uma teoria econômica de um economista austríaco chamado Ludwig von Mises, que ele chama de ação humana, onde ele diz que todo ser humano busca sair de uma situação de maior desconforto para uma de menor desconforto. Isso é o que me parece o fenômeno que aconteceu na China. O trabalhador chinês saiu do interior, onde ele tinha uma condição de dormir em folhas de bananeira, tinha uma refeição por dia, trabalhava 18 horas, não tinha higiene e nem acesso à saúde. Quando ele migrou para os centros urbanos, ele passou a ter um salário de $60, no que nos parâmetros mundiais, sim, praticamente é um salário equivalente a uma mão de obra escrava. Porém, ele passou a ter um dormitório, uma cama, 3 refeições. Em vez das 18 horas, trabalhava 16. Claro, comparando isso a nível mundial, ainda é um fardo, uma carga muito pesada. Mas se a gente comparar com o que ele tinha antes, ele certamente saiu de uma situação de menor desconforto para uma de menor desconforto. Isso é verdade? É fato? É fato. E uma coisa que favorece essa questão da educação é que hoje em dia na China é bem diferente a questão daquele que estudou e daquele trabalhador que não estudou. Existe essa classificação dentro das empresas. Então quem estudou lá na China, quem tem uma faculdade, quem tem um curso superior, trabalha no escritório. E no escritório o salário é compatível a um salário brasileiro. Tem $1.000, $1.200, $1.300 um trabalhador que trabalha dentro do escritório, que fala inglês, que é formado em alguma administração, alguma coisa. E do outro lado, quem não teve esse estudo, que é o trabalhador que veio da zona rural, fazendo curso básico, ou às vezes nem fazendo curso básico,
esse sim, ele tem um salário de 200, 300 reais para se manter. Então o que acontece hoje? Todas as famílias chinesas, os pais e as mães, eles conseguem visualizar isso muito bem. Se o meu filho estudar, ele tem oportunidade. Se ele não estudar, ele não tem oportunidade. Então, hoje a gente vê que os pais e as mães, eles forçam muito o filho a estudar, por causa dessa realidade que eles conseguem ver muito claro no mercado nacional chinês. Aqui a gente ainda tem, o cara vai ser vendedor, vai ser não sei o quê, estuda ou não, ainda consegue se... Ainda existem outras oportunidades. Existem outras oportunidades. Na China, não. Na China, se tu tiver um estudo, tu é contratado na hora. Na hora tu tem um salário muito melhor, tu vai dar uma condição melhor para o teu pai, para tua mãe, porque lá não tem aposentadoria, então quem vai ter que sustentar os filhos são os pais são os filhos. Então eles possibilitam, eles forçam muito essa questão de estudo. E a gente vê pelas pessoas que trabalham na nossa filial lá na China, que todos eles estudam o tempo inteiro. Para fazer um curso, para fazer uma outra, ou seja, línguas, para fazer curso de engenheiro, para fazer um outro curso, quase um pós, que lá eles não tem muitas coisas de pós, mas para ser alguma coisa, estão sempre estudando. E é muito forte essa questão. Agora você trouxe um ponto curioso também, para a gente ver como existem diferenças que parecem tênues, mas que criam esse abismo entre a competitividade do Brasil e da China. Você tocou na questão da aposentadoria. Não existe previdência. Não existe previdência. Ou seja, aqui no Brasil, para cada trabalhador ativo, sustenta hoje 3 que estão inativos. Isso é custo, isso é a sociedade brasileira que paga. Isso acaba no preço final dos produtos. Será que isso também contribui como um dos fatores para que torne a China competitiva e que faça valer a pena e torne tão importante a questão da importação? Qual é o benefício que temos da importação? Para a China, o benefício que tem na importação, além, claro, eles têm um parque fabril barato. Então eles estão tendo lucro com a exportação, eles não estão fazendo de graça essas exportações. Então, claro, no começo foram produtos de baixo valor agregado, foram produtos de a qualidade muito ruim. Hoje, os produtos deles são iguais ou melhores, dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de mercado que eles vão atuar. Então existe, por exemplo, fábricas especializadas a atender o mercado europeu. Como também existe fábricas especializadas na Ásia, que é um produto de qualidade mais baixa. Então, escolhendo esse tipo de fornecedor, a gente escolhe o nível de qualidade dos produtos. E hoje o nível de qualidade deles está bem mais elevado do que estava antigamente. Ótimo. Rafael, nós vamos para o nosso segundo bloco. Eu gostaria que nós continuássemos nesse ponto, nessa ligação, nesse tratamento que nós estamos dando para a competitividade Brasil e competitividade China, mostrando essas diferenças, e gostaria que nesse segundo bloco nós tratássemos essa questão do ponto de vista de como o consumidor final é beneficiado. Onde é que estão as vantagens? Então, gostaria que vocês ficassem conosco, em seguida voltamos.